Então, conversando com essas pessoas ali, aquele grupo, eles olhavam para mim assim com uma cara de ponto de interrogação, assim, sabe? Eles tentando entender o que eu estava falando. E na hora eu compreendi que eles não iam ter capacidade para me orientar ali naquele momento, e eu com essa questão de urgência. E tinha um homem ali, existiam várias pessoas entrando, e essa pessoa ela meio que organizava, ela que autorizava as pessoas a entrarem ali. Acredita em vida após a morte? Ou melhor dizendo, você acredita em vida após a vida? Talvez a única certeza nessa vida que temos é a da morte, que um dia ela chega para todos. E que evitamos tanto conversar sobre ela. De certa forma temos um medo, um receio de falar sobre essa passagem, sobre essa transição. De certa forma acaba sendo até mesmo um tabu social. E nesse vídeo de hoje eu trago aqui uma experiência pessoal minha que eu tive recentemente, tem cerca de um mês, um pouco mais de um mês. Eu ainda estou com o olho um pouquinho roxo, eu tive um acidente aqui, caí do telhado, bati a cabeça no chão e apaguei. Né? Graças a Deus estou bem, estou vivo, estou me recuperando ainda, e refleti bastante assim se eu traria essa experiência que eu tive, se eu compartilharia de forma pública, mas eu acredito que essa experiência ela possa ajudar a trazer mais luz sobre esse tema de como é o lado de lá. Então, espero que essa experiência ela ajude. E para quem não me conhece, meu nome é Mário Dourado, esse é o canal do Caminho Sagrado, bem-vindos e bem-vindas. E se esse tema de alguma forma te interessa, te chama a atenção, eu te peço a sua ajuda, o seu apoio, para que você já deixe seu like aqui e acompanhe esse vídeo até o final. Com certeza essa experiência espero que some bastante. EQM é um termo que significa experiência de quase morte. Essa experiência é relatada em várias partes do planeta, uma experiência social, faz parte do ser humano, independente da crença da pessoa, se ela acredita em Deus, se ela acredita em continuidade de vida após a morte, independente da religião da pessoa, são experiências que acontecem, que fazem parte da sociedade, né? Existem muitos relatos assim de acidente, onde a pessoa tem uma experiência de EQM. Existem muitos relatos de cirurgias, por exemplo, que a pessoa vai fazer no hospital e ela toma ali uma sedação e ela sai do corpo e observa a operação acontecendo, observa ali os médicos conversando sobre o que eles estão fazendo, a operação ali entre eles. E quando termina a operação, a pessoa ela volta para o corpo e fala: ó, vocês estavam falando sobre esse assunto, sobre isso, tal, tal, tal. Tem muitas experiências aqui muitos relatos, né, muito conteúdo aqui no YouTube mesmo. Dá uma pesquisada, é só colocar experiência de quase morte, vocês vão ver muitos relatos assim, impressionantes assim, que realmente comprova que não é uma viagem da cabeça, realmente é algo bem consciente, bem real, bem lúcido, e que existem provas realmente de que as pessoas vão para lá e voltam para cá. E nesse vídeo eu vou contar sobre essa experiência que eu tive. E bom, para quem não sabe, aqui no Caminho Sagrado é um sítio, como vocês estão vendo, né? E como todo sítio, tem muita árvore em volta aqui, tanto da casa quanto do salão de cerimônias, né, que é um centro ayahuasqueiro. E pessoal junta muita folha, dá muito trabalho deixar tudo aqui organizado, tudo aqui limpo. E todo ano, antes da época de chuva, eu tenho o costume de subir no telhado para limpar, para tirar as folhas, limpar as calhas, antes da época de chuva, porque quando começa a chover fica melhor tudo limpo para dar passagem para a água.
E isso é uma tarefa que eu já estou acostumado, desde sempre eu sou acostumado a subir no telhado, tudo isso, né? Claro que tomo todo cuidado, mas dessa vez foi interessante, foi diferente. Eu limpei o telhado da minha casa, e vim aqui para o telhado do salão de cerimônias. Comecei a limpar, eu estava utilizando aquele soprador que tira as folhas. Já tinha terminado tudo, isso por volta da meio-dia mais ou menos. Já estava com fome, falei, opa, terminando aqui, vou almoçar. E na última telha, na hora de descer, basicamente eu já tinha terminado. Já ia descer a escada para vir almoçar. Eu só escuto um barulho da telha quebrando, rachando. E a partir daí começa a minha experiência. Eu não lembro da queda. Tava o rapaz aqui que ajuda a gente a cuidar do sítio, ele estava roçando aqui a grama, com a máquina, tudo certinho, ele estava de olho em mim também. Ele viu a minha queda, ele comentou que eu caí, bati a cabeça no chão, eu não lembro. Eu fiquei cerca de 5 minutos inconsciente. Então vou comentar sobre esse tempo que eu fiquei inconsciente, o que aconteceu, tá? No momento que a última coisa que eu me lembro antes da queda foi da telha trincando. E eu ainda pensei, me lasquei. Eu senti ainda, eu lembro da sensação da gravidade, de eu descendo, só que ao mesmo tempo eu senti um puxão, como se algo tivesse me puxando, me tirando do corpo. Eu não sei explicar, mas é como uma força que tivesse, enquanto o meu corpo descia, essa força ela me puxou para cima. Foi o contrário da gravidade. Muito interessante essa primeira sensação que eu tive. Quando eu me dei conta, quando eu fiquei consciente, isso em questão de segundos, assim, eu já estava em um outro ambiente, eu olhei em volta, e era um ambiente muito diferente, muito bonito. Era como, imagina o Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, só que umas 10 vezes mais bonito. Existiam muitas árvores, existiam vários caminhos, como um parque mesmo. E tinha muitas pessoas naquele ambiente. Eu lembro que vários grupos de pessoas em várias partes desse ambiente, desse parque. E atrás desse ambiente, cerca de uns 50 metros à minha frente, existia uma parede gigante, era muito grande, semelhante me lembra um shopping, sabe, uma construção enorme. Eu só conseguia ver uma parte dela porque eu estava próximo a ela, muito alta essa parede. E eu olhava em volta, era um parque com muita gente andando para cima e para baixo. Existiam grupos assim parados, conversando, grupos de pessoas. E era um ambiente muito tranquilo, inclusive. Sabe, todo mundo meio zen, assim, todo mundo tranquilo, conversando. Parecia um ambiente meio estudantil. Não sei se aquela construção era uma faculdade ou um hospital. E eu observando tudo aquilo, isso em questão de segundos, assim. A minha memória já começou a lembrar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá em casa, limpando o telhado, e agora eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Na hora já veio a memória da queda. Eu fiquei consciente da queda. Eu falei, eu caí. E na hora eu já comecei a pensar no desencarne. Eu falei, eu acho que eu desencarnei. Na hora começou a vir uma adrenalina, uma sensação de urgência, que eu tinha que resolver aquilo em pouco tempo. Eu tinha pouco tempo para resolver aquela situação.
E então eu vi um grupo de pessoas embaixo de uma árvore mais próximo, cerca de uns... Estava cerca de uns 5 metros de mim, 5, 6 metros. Eu fui caminhando até esse grupo de pessoas, cheguei nesse grupo e falei, olha, eu estava lá em casa, eu levei um tombo, eu sofri um acidente, e eu tô aqui agora, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu preciso de ajuda, eu preciso resolver isso. Nesse momento também, eu já estava vindo, eu já estava me preocupando, pensando, né? A gente pensa nas pessoas, né? Na minha esposa, na minha mãe, aqui nos amigos. Já estava vindo uma sensação também muito difícil de interrupção, como uma interrupção de história. Eu falei, nossa, eu já estava meio que assimilando o processo de desencalhe ali naquele momento. Então foi difícil assim, eu manter um equilíbrio no momento ali que eu estava, por conta dessas emoções e reflexões também que estavam vindo com tudo e me invadindo. Eu pensando, poxa, tenho tanta vida ainda pela frente, e agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou resolver essa situação? Então, conversando com essas pessoas ali, aquele grupo, eles olhavam para mim assim com uma cara de ponto de interrogação, assim, sabe? Eles tentando entender o que eu estava falando, e na hora eu compreendi que eles não iam ter capacidade para me orientar ali, naquele momento, e eu com essa questão de urgência. Aí eu olhei em volta, me levantei um pouco, olhei em volta e reparei que próximo a essa construção, a esse complexo, né, essa grande construção, a cerca de uns 30 metros a mais, tinha como se fosse uma porta de entrada, uma portaria, e tinha um homem ali, existiam várias pessoas entrando, e essa pessoa, ela meio que organizava, ela que autorizava as pessoas a entrarem ali, como se fosse um cuidador, um organizador. E então eu falei, opa, vou ali que aquela pessoa ela deve trabalhar aqui e ela vai poder me orientar. Então não fui correndo também para não parecer um doido lá no meio daquele ambiente. Eu fui caminhando meio que com pressa, me aproximei dessa pessoa e falei o que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu estava lá em casa, eu caí do telhado, tive um acidente e eu tô aqui agora. Eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso voltar. O que eu faço? Aí ele olhou para mim com aquela mesma cara de ponto de interrogação. Mas ele falou assim, olha, calma, eu vou te levar em alguém que pode te orientar, que vai saber te orientar. Então ele foi comigo, vamos procurar tal pessoa. Então a gente foi caminhando por esse parque, do lado de fora dessa construção, né? E aí ele identificou essa pessoa e falou, olha, é aquela pessoa lá, aquele rapaz, ele vai poder te orientar. Essa pessoa estava a cerca de 50 metros, mais ou menos. E aí eu, com toda aquela urgência, eu fui caminhando rápido. Na hora, essa pessoa, ela estava em volta cerca de umas 50 pessoas ali. E a impressão que eu tive, pelo que eu senti, é que ele era um professor, um tipo de professor ali, uma referência para aquelas pessoas. Ele estava ensinando aquele grupo de pessoas ali. E eu fui caminhando, conforme eu caminhava, eu ia pensando, poxa, como é que eu vou acessar ele? Sendo que existe todo esse grupo em volta, estava meio que apertado assim, né? E eles iam caminhando ali naquele parque, eles estavam caminhando todos juntos em grupo ali. E conforme eu fui me aproximando, a impressão que eu tive é que ele me sentiu minha energia, uma energia diferente naquele ambiente, e na hora ele olhou para trás e olhou fixamente para mim, e de lá onde ele estava, ele até se levantou um pouco para que eu visse ele. E ele falou, não, você ainda não, você volta.
você volta. Na hora que ele falou, você volta, eu acordei aqui. Mas com tudo isso na minha memória, com tudo isso fresco ali, né? Tão real quanto esse momento aqui, tão real quanto isso aqui, pessoal. Apesar que era bem mais bonito o lugar lá. Eu lembro que parecia ser de tarde nesse ambiente, eu via pelo ângulo de luz ali do sol, tinha sol, eu lembro dos aromas, da sensação térmica, eu lembro da energia do lugar, era um ambiente assim muito tranquilo, todo mundo zen, uma sensação de leveza e de paz assim. Isso externamente, tá? Eu lembro dessa energia, dessa sintonia. E ao mesmo tempo, dentro de mim estava essa angústia, eu estava angustiado, querendo resolver aquela situação. Quando eu acordei aqui, eu estava sozinho, o rapaz que estava me ajudando aqui a limpar o sítio, ele estava roçando, ele presenciou o acidente, o momento da queda, ele foi buscar ajuda com o vizinho, então eu acordei nesse momento, eu estava sozinho, e eu estava tão impactado com essa experiência que eu percebi que eu tava deitado, vi um pouco de sangue na minha blusa, mas eu fiquei tranquilo. Eu falei, nossa, eu acabei de ter uma EQM, uma experiência de quase morte. Eu não estava nem ligando para o acidente, bem dizer, de tão impressionado que eu estava com essa experiência. Eu mexi as mãos, falei, opa, tá tudo bem. Mexi os pés, falei, nossa, estou sozinho aqui, não sei onde o rapaz está, eu vou me levantar. Eu estava um pouco zonzo ainda da batida, começando a sentir o corpo, as dores no corpo. E eu fui, lavei o rosto. Na hora que eu estava lavando o rosto, minha esposa chegou com o carro. Eu entrei no carro e a gente foi para o hospital, né? Fiz uma tomografia e apareceu, deu para você ter ideia da seriedade do acidente, deu politraumatismo. Então eu trinquei o crânio em 3 partes diferentes, foram pequenas trincas, tá? Tem uma que foi um pouquinho mais grave, mas graças a Deus não teve nenhuma infiltração de sangue, nenhum tumor, nenhuma hemorragia, né? Tô me recuperando bem, tô mais tranquilo, desacelerei. Fiquei no hospital por cerca de 16 horas, fiz outra tomografia depois, também sem novidades, e me deram alta. Eu vim para casa, né? E estou me cuidando desde então, mas refletindo sobre toda essa experiência. Eu não saberia te dizer se foi sorte ou se foi azar. Eu acho que um pouquinho dos dois. Sorte por ter uma experiência incrível dessa, e talvez azar pelo acidente. Eu lembro que durante a experiência eu meio que já estava compreendendo que eu tinha desencarnado, inclusive, que eu poderia realmente não voltar mais para esse plano aqui, ficar lá, né? E isso de certa forma ainda mexe comigo. Então vou trazer aqui também algumas reflexões assim sobre a vida, né? Sobre essa passagem da vida, sobre essa experiência, coisas que eu venho refletindo ao longo dessa recuperação, ao longo desses dias. E assim, para quem já acompanha aqui o canal, sabe que a gente fala sobre a utilização da ayahuasca, né? Que é uma medicina sagrada, que vem lá da floresta, dos povos indígenas, né? E a ayahuasca ela é uma ferramenta incrível de conexão com a espiritualidade, de autoconhecimento. E eu já tive muitas experiências assim profundamente espirituais com a ayahuasca. Essa, para mim, já não é mais uma questão de crença, de eu acreditar se existe vida após a morte, principalmente depois dessa experiência que eu tive. Mas eu bebo ayahuasca há cerca de 20 anos, e ao longo desses anos eu já tive experiências assim incríveis que realmente me dão certeza sobre essa continuidade da vida, que ela não acaba aqui, que existe simplesmente uma transição e que a vida ela continua do outro lado.
depois desse acidente, assim, uma coisa que mudou muito em mim foi a valorização da vida. É algo assim que eu tô agradecendo diariamente, o tempo todo. Eu já era muito grato, o simples fato de estar aqui, de poder estar vivo, de poder estar tendo essa experiência nesse plano. Mas essa sim eu agradeço profundamente, é um estado de gratidão muito grande mesmo, a cada dia, assim, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, de estar vivo, independente dos boletos, independente dos problemas, independente dos desafios que a gente tem na vida, que eu tenho, que eu passo também. O simples fato de poder estar aqui, de poder viver mais um dia, de poder observar a mata, de poder ter a companhia dos meus amigos, da minha companheira, da minha família, dos meus cachorros, até nisso eu pensei, né? E então esse é um ponto assim que mudou em mim o valor assim da vida de cada dia, porque realmente eu não sei, a gente não sabe realmente, né? A gente quer que a gente viva 80, 100 anos, mas a gente não sabe realmente. Agora a gente está aqui, mas a gente não sabe amanhã, não sabe depois de amanhã. Às vezes um tombinho besta aí, um acidente que a gente tem, a gente, de repente, a gente vai pro lado de lá e não tem mais a possibilidade de voltar para cá. Então, esse ponto da gratidão, assim, tá muito forte e espero que continue mais e mais, porque realmente eu sou muito grato por poder ter voltado. Mandaram eu voltar, né? E poderiam ter falado, ó, Mário, agora já era, você desencarnou, agora é do lado de cá, a história continua, a vida que segue, mas é do lado de cá. É virar a página e vamos tocar o barco, né? E graças a Deus me mandaram eu voltar e eu posso estar aqui desfrutando novamente dessa história minha, desse caminho meu nessa vida. E poder dizer assim que como a gente acredita que a gente vai viver 80 anos, 70 anos, 100 anos, né? Vai saber, né? A gente desvaloriza a vida, né? A gente perde muito tempo com besteira, reclamando da vida, amaldiçoando a própria vida. Ai, que a minha vida não presta, que minha vida é pesada, que você fica se magoando, você fica blasfemando a sua própria vida, né? Você fica fofocando dos outros, perdendo tempo, enchendo o saco de todo mundo. E a vida ela é tão preciosa. Se a gente vive dessa forma, a gente realmente não está apreciando, a gente realmente não entende o valor da oportunidade de estar aqui. Problema todo mundo tem. Problema todo mundo passa, desafio todo mundo passa e eles fazem parte da vida. Eles fazem a gente crescer. Agora o problema tem aquela história, né? A vida ela é uma só. Você pode escolher passar por ela ou reclamando ou abençoando, agradecendo em estado de gratidão, né? A opção é nossa, a vida vai ser a mesma, né? Agora você pode escolher se você vai viver ela reclamando, angustiado, amargurado, ou se você vai viver em estado de gratidão, porque problemas sempre vai ter, eles sempre vão fazer parte da vida, né? Então que a gente possa desfrutar cada vez mais, entender o valor cada vez mais e poder agradecer cada vez mais o simples fato de poder existir e de estar vivo. Outra reflexão muito importante e profunda também, que eu gostaria de deixar aqui, eu tive uma experiência onde eu estava em um bom lugar, em uma boa frequência. Eu poderia muito bem ter ficado lá. Para mim não haveria problemas, assim, por conta da sensação boa que eu sentia. Eu sentia que lá realmente era um lugar bom, legal, assim. E eu refleti muito sobre isso, né? Eu mesmo comecei no caminho espiritual, eu tinha 20 anos, acho que 19 para 20 anos, eu era novo. E desde então, cerca de 20 anos depois, eu tenho
me engajado, eu tenho me esforçado nesse caminho, isso humildemente falando, tá? Eu não sou nenhum santo, tenho muita coisa para melhorar, mas eu tenho me esforçado muito nesse caminho de autoconhecimento, na prática em ser uma pessoa melhor, tirando assim essa fantasia, essa mistificação que a gente faz com o plano espiritual e procurando viver mais na prática, no meu dia a dia, na minha vida, com a minha família, com meus amigos, com a sociedade. E acredito que graças a isso eu pude ir para essa frequência onde eu estava. Eu achava que eu ia para uma aldeia indígena, assim, ia ser um barato, né? Ia ser muito bom, mas não. Eu fui para esse local, né? E a frequência lá era muito boa, de energia, né? Mas eu gostaria de dizer que não é porque todo mundo que morre, né? O kardecismo ele fala muito sobre isso, o espiritismo, inclusive essa experiência ela tem muito a ver com isso. Não sei se vocês já viram o filme Nosso Lar, tem um livro também, né? Onde eles falam sobre as cidades astrais, né? E eu tenho certeza que esse ambiente que eu fui era uma cidade dessas, uma cidade astral, né? Não sei se era Nosso Lar, não sei se tinha outro nome, mas eu pude sentir isso. E eu diria que essa experiência que eu tive, esse bom lugar que eu experimentei, que eu fui, é por conta desse trabalho interno, de autolapidação, de transformação, de persistência, de continuidade, de calma, de humildade. Tudo isso eu acredito que criou essa frequência. O Espiritismo fala que a gente vai para onde a gente vibra. Então, se você está vibrando em uma frequência densa aqui do mundão, de droga, de violência, de abuso, de tudo isso que tem no mundo aí, dessa loucura toda, eu provavelmente, se eu tivesse nessa frequência de droga, de álcool, coisa que eu já fui antes, já fez parte da minha adolescência, tudo isso também, com certeza eu ia para um outro lugar, para uma outra vibração, porque tudo é atração, tudo é conexão, né? Vibração, então a gente vai para onde a gente vibra, a lei da atração, né? Então a gente poder vibrar, né? A gente buscar enquanto em vida se melhorar como pessoa, buscar se espiritualizar como ser humano, buscar o autoconhecimento, tudo isso é muito importante para que quando chegue esse momento da passagem, a gente vá para um bom lugar, um lugar com uma frequência boa, positiva, que a gente vibre e ressoe nessa frequência, né? Eu tô aqui tenho a oportunidade, olha que maravilha, de poder me melhorar ainda mais e mais, né? Espero que ainda tenha muito tempo de caminho ainda e para que eu possa realmente me melhorar, me lapidar cada vez mais e mais, porque eu entendo que esse é o grande sentido de estar aqui e não ficar juntando bens materiais, não viver em um mundo superficial de aparências. Eu estou aqui para me desenvolver, para amadurecer, para aprender, para passar por desafios e poder, de certa forma, passar por eles. Então eu diria que talvez não superar, mas aprender com esses desafios. Eu não sei se tem como superar todos os desafios. Tem coisa que a gente é difícil de superar, mas tem como a gente aprender com tudo isso que a gente vivencia aqui. Né? Acredito que a vida é um grande aprendizado. A gente não está aqui para ser. A vida não tem muito a ver com ser feliz. Eu vejo que é meio infantil pensar dessa forma, né? A vida tem a ver com amadurecer, e amadurecer tem a ver com você aprender a lidar com os desafios da vida, com os bons momentos que a gente passa, que existem e são maravilhosos que a gente tem na vida, mas também com os momentos difíceis e desafiantes e como a gente pode aprender com tudo isso. Eu acho que tem mais a ver com isso, faz mais sentido para mim dessa forma. Então gostaria de dizer também, se você está assistindo esse vídeo e já pensou em tirar a sua vida, fazer alguma besteira desse tipo, que esse vídeo não sirva de motivação para isso. Não pense que se você interromper a sua história aqui, você vai para um bom lugar. Pode ir também, mas realmente não tem como afirmar.
a gente vai para onde a gente está vibrando. Se você está vibrando culpa, se você está vibrando medo, pense bem antes. Você está tendo a oportunidade de trabalhar essas questões, de olhar para dentro e trabalhar com calma e acolher tudo isso e desenvolvendo e trabalhando tudo isso e perdoando e ressignificando tudo isso com o tempo, com paciência. Não existe uma saída rápida, um corte rápido, tá? Invista o seu tempo em se desenvolver como pessoa, como ser humano. Busque terapias, busque se espiritualizar cada vez mais. Não pense em achar que você cortando essa vida aqui, a nossa dor termina. Talvez não termine, talvez continue também, porque a gente carrega tudo que a gente tem dentro para o lado de lá. Isso é um fato. E outro ponto também muito importante é sobre a realidade em si. Né? A gente entende muito pouco de tudo isso aqui que nos cerca. A gente não sabe o que é real, o que é verdade. A nossa mente ela não cabe tudo dentro da nossa cacholinha, da nossa cabeça aqui. Né? E se esse tema sobre a realidade, sobre tudo isso que nos cerca, como a gente compreende o que é a realidade em si, te interessa, eu peço que assista esse vídeo aqui. Nos vemos em alguns segundos. Oi, pessoal. Meu nome é Tracy Kirkley, sou de Auckland, Nova Zelândia, e em outubro de 2022 eu estava passeando com minha filha. Tínhamos ido fazer compras em um shopping, e enquanto caminhava, senti uma sensação de peso descendo por todo o lado direito do meu corpo. Naquele momento, pensei: isso não é bom, não é normal. Quando cheguei ao balcão para comprar o produto, minha mente começou a ficar confusa. Peguei meus cartões na bolsa e saí da loja. Caminhei até o carro, onde minha filha estava me esperando, e pensei: isso é estranho, algo aconteceu. A sensação era de que eu poderia estar tendo um AVC, mas logo descartei a ideia pensando: com certeza não posso estar tendo um AVC, sou jovem demais. Tentei justificar a situação. Entrei no carro e disse para minha filha: acho que você deveria dirigir. Estou me sentindo um pouco estranha. Algo não está certo, então é melhor você assumir o volante. Ela concordou. E enquanto voltávamos para casa, pensei: será que devo ir ao hospital? Talvez não seja nada sério. E enquanto refletia sobre isso, meu marido me ligou. Naquele fim de semana, ele estava em outro hospital, do outro lado da cidade, porque a mãe dele tinha passado por um grave problema médico e tinha sido internada no sábado. Após o almoço, eu e minha filha planejávamos ir até o hospital para visitá-la. O hospital ficava do outro lado da cidade e esse era o plano. No entanto, com tudo o que tinha acabado de acontecer comigo, não conseguimos ir até lá. Meu marido me ligou e perguntou onde eu estava. Contei o que havia acontecido e ele disse: vá para o hospital, vá direto ao hospital. Foi o que fizemos, dirigimos até o hospital mais próximo. Chegamos ao setor de emergência e, ao entrar, percebi que minha condição havia piorado. Fui levada imediatamente para atendimento. A partir daí, as coisas começaram a se desenrolar. Os médicos verificaram todos os meus sinais vitais para entender o que estava acontecendo. Eu havia perdido a força em todo o lado direito do meu corpo e comecei a ter convulsões, o que tornou a situação ainda mais dramática. Enquanto isso, meu marido corria de um lado da cidade para o outro, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Ele já estava lidando com a situação da mãe, gravemente doente em um hospital, e agora precisava lidar comigo, que aparentava estar tendo um possível AVC em outro hospital. Definitivamente não foi um dos nossos melhores finais de semana. Quando meu marido chegou, eles já tinham feito a tomografia. Quando trouxeram os resultados, disseram: achamos que você teve um ataque isquêmico transitório e encontramos uma lesão no seu cérebro, um nódulo que não deveria estar lá. Receber essa notícia desencadeou uma reação muito intensa. Pensei comigo: isso não é bom, estou tendo um AVC e agora vocês estão me dizendo que há algo no meu cérebro, uma lesão, um tumor ou algo parecido. Era algo que precisaria ser investigado, mas não foi fácil lidar com esse pensamento. No dia seguinte, ainda no hospital, imaginei que provavelmente me dariam alta. No entanto, no segundo dia tive outro episódio. Dessa vez, senti o lado direito do meu corpo literalmente paralisar, como se estivesse sendo desligado. Fiquei completamente imóvel.
Me lembro de que isso aconteceu na terceira noite em que estava no hospital. Peguei o telefone para ligar para o meu marido e disse: "Isso está ficando realmente sério. Será que você pode mobilizar todos para orar?" No início, quando essas coisas acontecem, você tende a manter tudo muito reservado, compartilhando apenas com a família e com pessoas em quem confia. Mas, naquele momento, pensei: precisamos de pessoas com fé, que possam orar e me apoiar nisso. Enquanto meu corpo paralisava do lado direito, a sensação era de que tudo estava desaparecendo desse lado. Quando tentei dizer isso ao meu marido, as palavras saíram de forma desconexa e lenta. Eu não conseguia formar uma frase clara. E eu pensei: meu Deus, não consigo falar agora. Isso é sério. Apesar disso, ele conseguiu entender a essência do que eu estava tentando dizer e agiu rapidamente. Compartilhou a situação com outras pessoas e, pelo que parece, a mensagem se espalhou rapidamente. Centenas, talvez milhares de pessoas começaram a orar por mim enquanto tudo isso acontecia. Cerca de 1 hora e meia depois, enquanto eu permanecia deitada na cama do hospital, sem conseguir me mover e sentindo meu corpo se desligar, comecei a perceber a força voltando ao lado direito. Era como se eu pudesse sentir as orações das pessoas intercedendo por mim, trazendo de volta a força para aquela parte do meu corpo. Foi muito encorajador saber que havia outras pessoas orando por mim, mantendo-se firmes na fé e acreditando que Deus estava agindo no meio daquela situação. Depois disso, fui transferida para a ala de AVC, pois finalmente consegui fazer a ressonância magnética. Quando me mostraram o resultado, havia sinais claros de que, sim, eu tinha tido um AVC, e uma parte do meu cérebro agora estava comprometida. Depois de tudo aquilo, eu estava extremamente emocional. Minha mãe havia falecido apenas 5 meses antes do derrame, e em momentos difíceis, o luto se intensifica, trazendo lembranças e emoções à tona. Enquanto estava deitada na cama do hospital, pensei: eu quero ver minha mãe. Sentia uma tristeza profunda ao lembrar dela e chorei, clamando a Deus. Eu adoraria ver minha mãe. Poderia ter uma visão ou uma imagem dela no céu, algo assim. Naquele momento, parecia que o Senhor Jesus simplesmente veio até mim. Senti uma consciência elevada do que estava acontecendo no plano espiritual, como se ele estivesse ali, presente. Meu coração começou a desacelerar, minha respiração ficou mais calma, e tudo ao meu redor entrou em um estado de profunda tranquilidade. Jesus estava lá. Então ele me perguntou: "Você quer ver sua mãe ou quer me ver?" E eu respondi: "Quero ver você." Foi um momento intenso em que senti meu espírito se separando do corpo. Havia uma sensação de elevação, de desprendimento, e então me vi em um lugar envolto por um tom de azul. Era como o azul do céu, lindo e intenso. Tive a sensação de que aquilo não era água nem líquido, mas possuía a mesma qualidade translúcida da água. Estávamos eu e Jesus juntos, naquele espaço circular de azul. Não senti que estava sendo puxada por um túnel ou algo assim, mas apenas entrando em um lugar de perfeita tranquilidade e paz, na presença de Jesus. Algumas pessoas poderiam perguntar: como você sabia que era ele? Eu simplesmente sabia. Tenho um relacionamento com ele, sou crente e estou muito consciente de como o Senhor opera por meio da palavra, da Bíblia e de nossas experiências de vida. E ele estava ali. Então ele perguntou: você quer ir? Naquele momento, eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava perguntando: você quer vir para o céu? Quer deixar esta terra e tudo o que está aqui para trás? Eu sabia que isso incluía deixar meu corpo, que ainda se recuperava do derrame. Jesus me perguntou: você quer continuar aqui ou entrar na eternidade comigo? Era uma proposta extremamente tentadora naquele momento, porque eu não sabia o que me aguardava aqui na terra, especialmente em relação ao meu corpo físico. O que me impediu de ir foi o pensamento na minha filha corajosa, que esteve presente quando tive o primeiro derrame e que também me viu passar pelo segundo. Pensei: eu não posso deixar minha filha sem mim, preciso estar aqui por ela. Me lembrei do meu marido, claro, ele também passou pela minha mente, e isso foi suficiente para me manter aqui, para não dar aquele passo em direção ao próximo plano. O que me surpreendeu profundamente foi que Jesus me deu uma escolha. Sei que para algumas pessoas, talvez não haja essa escolha. Por exemplo, em casos de acidentes de carro ou mortes repentinas, eu não sei como as experiências de outras pessoas se desenrolam, mas para mim, naquele momento, ele me deu a oportunidade de decidir, e isso foi algo muito poderoso. Meu relacionamento com o Senhor sempre foi sobre escolha e livre-arbítrio, e aquele momento foi algo que eu vou guardar para sempre. Eu ainda estava com Jesus, em um espaço diferente, alterado,
consciente de que meu corpo permanecia na cama do hospital, mas sem realmente me focar nisso. A realidade ao meu redor era a comunhão com Ele. Era como estar em perfeita união com o Senhor, conversando abertamente. Perguntei sobre os mistérios do universo e Ele respondia. Fiz perguntas sobre minha família, sobre coisas que aconteceram no meu passado e sobre meus relacionamentos com meus filhos. Ele falava comigo de forma simples e compreensível e comecei a entender as questões mais amplas, como as verdadeiras prioridades da vida: amar as pessoas, valorizar nossos relacionamentos e conexões. Enquanto isso acontecia, comecei a ouvir o som de águas correntes. Sim, meu corpo ainda estava deitado na cama do hospital, mas naquele momento, minha experiência era muito mais profunda. Eu estava tendo essa experiência que o Senhor estava me mostrando, de outro plano. O som de águas correntes preenchia o ambiente, como se eu estivesse no meio de um rio caudaloso, mesmo estando deitada na cama do hospital. Pensei que com certeza outras pessoas estariam ouvindo isso. Porém, logo notei que todos os alarmes de emergência haviam parado. O ambiente estava em total silêncio. Era como se eu estivesse em um espaço tranquilo e isolado. Tudo o que antes parecia caótico, pessoas angustiadas, alarmes tocando, enfermeiras correndo, havia cessado. O hospital inteiro parecia em paz. Mas o som das águas correntes permanecia. Pensei, como ninguém mais pode ouvir isso? Parecia que todas as outras pacientes no meu quarto estavam dormindo profundamente e as enfermeiras haviam desaparecido. Era só eu e Jesus, imersos nessa experiência de águas correntes. Perguntei ao Senhor, o que está acontecendo? Por que estou ouvindo essa água? E ele me respondeu, você está no rio e eu estou trazendo cura ao seu corpo. Eu podia sentir essa sensação percorrendo todo o meu ser. Naquele momento, percebi o quão incrível era essa experiência, pois conheço a palavra. Me lembrei de que há algo no livro de Apocalipse relacionado a isso. Então, me dei conta de que estava vivenciando algo descrito na Bíblia, em Apocalipse 22. O anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Em cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas de frutos, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Naquele momento, Jesus estava me curando, e eu podia sentir a presença das árvores dos dois lados do rio. Me lembro de que o rio fluía para o leste, à minha direita. Havia uma sensação distinta de que a água vinha daquela direção, da cidade de Deus, do trono de Deus. Eu estava consciente da presença dessa cidade, cercada por uma muralha com torres, parecendo algo saído de um conto de fadas, brilhante, dourada e bela à distância. Dessa cidade fluía o rio no qual eu estava. O Senhor estava ali comigo, e ao redor havia as árvores cujas folhas são para a cura das nações. Foi uma experiência extremamente poderosa. Depois disso, senti como se o Senhor estivesse me trazendo de volta. Aquela parte do meu espírito que havia entrado naquele reino retornou, e então percebi que estava novamente na cama do hospital. Pensei, isso foi incrível, Senhor. Obrigada por me mostrar tudo isso e por essa experiência. Passei o restante da noite refletindo sobre tudo aquilo. Nos dias seguintes, ainda no hospital, comecei a reabilitação do derrame. Cerca de 3 a 4 meses depois, eu ainda estava me recuperando, mas já conseguia dirigir e voltar ao trabalho. Em um momento, enquanto lia a Bíblia, me deparei com um versículo que me fez parar e pensar. Meu Deus, isso é exatamente o que ele me mostrou. Foi sobre o rio, as árvores e a cidade de Deus, o rio fluindo do lado leste, com as árvores ao redor. A experiência que tive não parecia algo surreal ou exageradamente sobrenatural. As árvores pareciam árvores comuns, verdes e perfeitas, assim como a grama ao redor. Meses depois, ler aquele versículo apenas confirmou a autenticidade e a profundidade do que eu tinha experimentado. Quando ele apareceu para mim pela primeira vez, foi de uma maneira em que o meu espírito se comunicava com o dele, uma experiência direta. Eu sei que nesse momento, entre a vida e a morte, é onde o reino espiritual opera, de acordo com o que entendo pela minha fé. O amor de Deus estava ao meu redor enquanto eu passava pelo derrame. Após essa experiência com Jesus, entrei em um processo de cura acelerado e intenso, e os médicos estavam olhando para mim com uma expressão de surpresa. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque isso não era normal para a recuperação de um derrame. Normalmente, não vemos pessoas saírem do hospital em apenas 10 dias. Então, no 10º dia, me deram alta. Quando me entregaram os documentos de alta, foi aí que percebi que precisava saber o que estava acontecendo com o tumor cerebral. Perguntei a ele sobre isso, porque não estava nas minhas anotações de alta e ninguém tinha me informado.
Lembrei de perguntar sobre isso, e a médica me olhou um pouco sem saber como responder. Ela disse: Bem, não parece estar mais lá, não conseguimos encontrar. E eu definitivamente atribuo isso ao poder das orações, ao amor de Deus e ao milagre da cura que ele me concedeu, curando não apenas o derrame, mas também a lesão cerebral que estava lá na tomografia e 6 dias depois não estava mais. Então, sou muito grata e me sinto muito abençoada por ter vivido essa experiência, por mais terrível que tenha sido. A beleza de ter encontrado Jesus é algo que não tem comparação. Não há nada que possa superar isso e ainda voltar para contar a história. Espero que isso possa encorajar alguém em sua jornada, mostrando que há esperança, que há cura e que existe esse outro reino espiritual em que o Senhor age. O inimigo é real, mas também temos um Deus que nos ama. Espero que ao compartilhar essa história, ela dê esperança a alguém, seja por causa de um derrame ou algum outro grande evento médico. O que experimentamos nesta vida é o que é nossa vida verdadeira. Então abrace isso, aproveite ao máximo e seja grato por acordar todos os dias e poder viver mais um dia e fazer parte das jornadas de outras pessoas. Essa é a minha história e espero que de alguma forma ela te abençoe.